Olá pessoal, hoje no Tributário na Prática a gente vai tratar sobre uma decisão muito importante do STF e que acabou de ser decidida em sede de repercussão geral. O tribunal entendeu pela possibilidade de tributação de depósitos bancários cuja origem não tenha sido satisfatoriamente explicada pelo contribuinte, pelo sujeito passivo. Para que a gente possa trabalhar melhor essa decisão, eu preparei esse material aqui para a gente ver junto. O tema que foi decidido, então, o tema de repercussão geral, é o tema 842. E o recurso extraordinário que foi julgado em sede de repercussão geral foi esse 855-649. Pessoal, o que está em discussão aqui e de onde partiu toda essa lógica do julgado? Seguinte, o tema que foi afetado a repercussão geral é esse que está aqui na tela para vocês. Vou colocar apenas a tela. Incidência de imposto de renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento em face da previsão contida no artigo 42 da Lei 9430 de 1996. O que é o ponto aqui que está em discussão? Pessoal, seguinte, existem alguns valores, que são depositados na sua conta corrente, por exemplo. Então, entram valores na sua conta corrente a título de depósito e o STF entendeu que caso o sujeito passivo, caso o contribuinte não consiga explicar de forma satisfatória a origem desse determinado valor, entende-se, a partir do que está disposto no artigo 42 da 9430, que a gente já vai analisar, que houve uma omissão de receita. Então, havendo essa omissão de receita, estaria possibilitada a cobrança do imposto de renda, no caso de pessoas físicas, e imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS, no caso de pessoas jurídicas, uma vez que aquela omissão de receita para as PJs pode ser considerada como receita ou faturamento e, portanto, dar ensejo à tributação dessas determinadas espécies tributárias, tá? Um ponto aqui importante, então, foi exatamente que essa decisão, pessoal, ela vai valer, como já salientado, para esses casos em que a Receita entender que pode-se considerar esses rendimentos que foram realizados a título de depósito bancário como receita ou como faturamento. Porque, de acordo com a Receita e de acordo com o entendimento que prevaleceu, esses valores que ingressaram ali na sua conta corrente, por exemplo, eles deveriam ter sido levados à tributação. Mas, como teria havido uma possível omissão de receita, esses valores não foram declarados no momento correto e, portanto, poderia sim haver a tributação desses determinados aqui impostos e também contribuições especiais quando a gente fala no caso das pessoas jurídicas. Vamos colocar aqui na tela a redação do artigo 42 para que fique um pouco mais claro apenas do caput, tá? Esse artigo 42 diz o seguinte: caracteriza-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações. Então veja que aqui a gente tem alguns pontos que precisam ser observados. Primeiro ponto, para que isso seja considerado de fato uma omissão de receita, eu tenho que ter esse depósito ou esse investimento mantido junto a uma determinada instituição financeira e perceba que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, ela precisa ser intimada para que ela, então, comprove a origem, comprove de onde vieram aqueles recursos que a Receita entende que não foram levados à tributação em razão dessa omissão de receita. Isso ganhou muito mais força quando nós tivemos uma decisão também do STF muito importante, segundo a qual não haveria necessidade de ordem judicial prévia para que o fisco, para que, grosso modo, no nosso exemplo, a Receita Federal, tivesse informações de instituições financeiras relacionadas ao sujeito passivo. Naquele julgamento, entendeu-se que essa necessidade de uma ordem judicial prévia, ela impossibilitaria o ideal cumprimento ou o melhor fim, a melhor finalidade para se atender à administração tributária. Uma vez que, se o fisco ficasse, entre aspas, refém dessa necessidade de uma ordem judicial expressa para ter acesso às minhas informações que são mantidas pelas instituições financeiras, poderia não ser essa administração tributária eficaz, porque o fisco poderia descobrir uma determinada situação
de uma forma que não fosse eficaz pela seguinte razão: o sujeito passivo poderia, por exemplo, levantar aqueles determinados valores ou fazer qualquer outra coisa que impedisse a cobrança, apesar de ter sido disponibilizado em um determinado momento o acesso àquelas determinadas informações. Então, o que o STF entendeu já em um julgamento anterior e já pacificado? De que não há a necessidade do fisco, da Fazenda Pública, se valer de uma ordem judicial prévia para ter acesso a informações que são mantidas por instituições financeiras relacionadas ao sujeito passivo. Então, para isso, tem que ser seguido todos aqueles requisitos do artigo 6º da Lei Complementar 105, tem que ter um processo administrativo, aquelas informações que se pretende acessar, que o fisco pretende acessar, elas têm que ser indispensáveis, para se determinar o final, a finalidade daquele determinado procedimento que está em curso. Então, elas têm que ser imprescindíveis ao deslinde daquela determinada demanda, mas tem que seguir aqueles pontos, mas não é necessário essa autorização judicial para tanto. E desde esse momento, essa discussão acabou ganhando mais força, inegavelmente. No STF, inclusive, quando se decidiu pela desnecessidade da autorização judicial, um ponto que foi levantado, inclusive pelo Marco Aurélio, foi o seguinte: o que nós temos aqui não teria problema do fisco ter acesso às informações que são guardadas, que são mantidas em guarda pelas instituições financeiras, porque o que nós teríamos aqui seria uma simples troca de sigilo. Porque a administração pública, ela tem como regra que manter o chamado sigilo fiscal com relação à minha situação, exceto naquelas situações em que não há mais o sigilo fiscal, como, por exemplo, uma inscrição do crédito em dívida ativa, que coloca fim ao sigilo fiscal. Da mesma forma, a instituição financeira, ela tem o dever de guarda e de sigilo bancário daquelas suas informações. Então, fique tranquilo, contribuinte. Nenhuma outra pessoa terá acesso a essas suas informações, apenas o fisco vai ficar sabendo. E isso o Marco Aurélio chamou de troca de sigilo. Você está trocando um sigilo fiscal pelo sigilo bancário, fica tranquilo, ninguém vai contar nada para ninguém. Mas a única pessoa que eu não quero que tenha acesso às minhas informações é o fisco, Mas isso aí não passou e o STF entendeu ser desnecessária essa autorização para que o sujeito passivo tivesse, então, os seus dados aí transferidos para a administração pública. Então, depois que a gente teve essa decisão, essa questão dos depósitos, de rendimentos não comprovados, de possíveis omissões de receita, ela fica um pouco mais em voga, porque agora existe uma facilidade muito maior para que a administração pública tenha acesso a essas informações. Então, quais foram aqui os argumentos do contribuinte, os argumentos do sujeito passivo, para tentar descaracterizar essa cobrança e, portanto, o objetivo desse RE era declarar o artigo 42 da Lei 9430 como inconstitucional. Para tanto, quais foram os argumentos que o contribuinte se valeu? Olha só, os argumentos do contribuinte aqui foram basicamente os seguintes: inobservância do princípio da capacidade contributiva. Por que a inobservância do princípio da capacidade contributiva? Porque o fisco está presumindo que absolutamente, então, tudo aquilo que entra, na minha conta corrente, por exemplo, a título de um depósito que está sendo feito naquela instituição financeira, é renda passível de tributação. Isso não é renda para fins de tributação. De acordo com o artigo 43 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do imposto de renda é a aquisição ou disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Você só pode, portanto, ter a sua renda tributável quando houver a disponibilidade daquela renda. E aquela renda, obviamente, precisa também, por óbvio, ser sua. Então, a partir do momento em que se entende que todos aqueles valores que são ali colocados dentro da minha conta a título de depósitos bancários, e o caso que foi apreciado foi de um casal, pessoa física, que realizava atividades de factoring, eles falaram: esse dinheiro sequer é meu. Então, essa tributação não pode acontecer, porque você está desconsiderando, descaracterizando a minha capacidade contributiva presente no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Um outro argumento que foi utilizado pelo sujeito passivo foi esse daqui: inexistência de lei complementar para a regulamentação do fato gerador do imposto de renda. Por quê? Nós temos no artigo 146, 3A da Constituição Federal, a necessidade de uma lei complementar trazer no tocante aos impostos, no mínimo, esses 3 elementos: fato gerador, base de cálculo e contribuinte dos impostos. E lei complementar não versa sobre essa possibilidade de tributação de depósitos bancários a título de imposto de renda, porque não existe isso previsto na lei complementar. E aqui nós temos claramente uma reserva de matéria à lei complementar.
Para refutar esses argumentos que foram trazidos pelo sujeito passivo, o fisco argumentou da seguinte forma. Ele falou, olha, não, o artigo 42 ele não traz uma hipótese nova de tributação sobre a renda. Ele não está dizendo que depósito bancário sempre vai ter que ser tributado como se isso fosse uma nova hipótese de incidência do imposto de renda. Como isso não é uma nova hipótese de incidência, isso está dentro do conceito do fato gerador do imposto de renda. Aquisição ou disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. O grande ponto aqui, de acordo com a argumentação trazida pela Fazenda Pública, é que você agora estaria sendo tributado sobre aqueles depósitos bancários, os valores que entram no depósito bancário, em razão de uma omissão por parte do sujeito passivo, porque você não declarou esses rendimentos. Ora, e portanto, o que o artigo 42 da lei fez foi simplesmente possibilitar, de uma maneira mais fácil, essa tributação decorrente de omissão de receita. Não tem novo fato gerador. Por não haver novo fato gerador, por não ter aqui uma alteração do fato gerador previsto na lei complementar, que é o Código Tributário Nacional, não há que se falar nesse argumento do sujeito passivo. Um outro ponto que foi trabalhado pela fiscalização foi que os depósitos seriam um indício de que há omissão de rendimento. Por quê? Como eu disse para vocês, não basta simplesmente ser um depósito. O sujeito passivo ele precisa ser intimado para prestar esclarecimentos a respeito daquela determinada quantia que foi ali versada. Então, caso ele não preste esses esclarecimentos ou os esclarecimentos sejam insuficientes, ele não consiga, então, demonstrar de onde veio esse determinado valor e que por que esse valor, então, não deveria ser tributado, aí você vai ser tributado por omissão de receita e não por uma nova situação ensejadora do fato gerador do imposto de renda. Então, percebam que eu estou apenas expondo aqui para vocês quais foram os argumentos trazidos pela fiscalização. E um último argumento, que o artigo 42 imporia um ônus probatório ao contribuinte. Apenas um ônus probatório. Como assim ônus probatório? Perceba que agora há uma presunção de que, se eu não comprovo aqueles rendimentos, há uma presunção de que se trata de omissão de receita e que, se não foi levado espontaneamente à tributação, ele tem que, o imposto nesse caso, teria que incidir, falando aqui da pessoa física, o imposto teria que incidir por uma presunção, uma vez que aquilo ali não teria sido levado à tributação no momento correto, tá? Para pessoa jurídica, lembrando, não incidiria só o imposto de renda, mas o imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS. Isso aqui é muito complicado, Obviamente, se você me perguntar a minha posição, eu entendo que o contribuinte aqui tem elementos mais sólidos. Por quê? Num primeiro momento, a primeira coisa que a gente percebe aqui é o seguinte: essa questão do ônus probatório. Ah, Lília, mas aqui tá muito claro que o sujeito passivo tem que ser intimado para se manifestar e ele, então, tem que conseguir demonstrar a origem desses rendimentos. Não é tão simples assim. Eu posso apresentar as provas, mas elas podem ser descaracterizadas pela Receita Federal. Quer ver um exemplo? Contratos de mútuo, contratos de empréstimo, eles não precisam ser levados a registro em cartório. Não precisam. Mas, se eu tenho, por exemplo, um depósito judicial, não, um depósito, melhor dizendo, sem ser judicial, um depósito feito na minha conta, um valor depositado na minha conta a título de mútuo, a título de empréstimo, e eu tenho um contrato de mútuo que resguarda aquela operação. Se ele não tiver sido registrado em cartório na época daquela operação, a Receita Federal, por exemplo, não aceita aquela prova. Então, eu começo a entrar num determinado ponto de análise daquelas provas. Quais provas serão aceitas, quais não serão aceitas. E eu acabo correndo o risco aqui de chegar numa subjetividade muito grande, para fins de se acatar ou de não se acatar aquelas provas e aquelas explicações que estão sendo realizadas pelo sujeito passivo. E há uma inversão aqui, O direito, ele precisa trabalhar com algumas presunções jurídicas, Isso é muito óbvio. E a presunção que deve prevalecer no direito é a boa-fé. Tanto que a má-fé precisa ser comprovada. Aqui a gente parte da lógica oposta. Por quê? Se a gente aceita esses argumentos da fiscalização, presume-se que tudo que eu fiz deveria ter sido levado à tributação e, portanto, eu estou diante de uma omissão que justifica, sim, uma tributação desses depósitos bancários. E eu, contribuinte, eu, sujeito passivo, que lute para produzir a minha prova. Eu posso acabar caindo, inclusive, numa situação em que eu sou obrigada a produzir uma prova negativa, que a gente chama no direito de prova diabólica.
Como eu provo que aquilo não é algo que não deveria ter sido levado à tributação? É claro que a gente tem elementos probatórios, mas levando a um contexto mais extremo, eu posso ser compelido a produzir provas diabólicas, o que é muito complicado para o sujeito passivo, principalmente porque existe aqui no crédito tributário presunção de liquidez e certeza quando ele é caracterizado, quando ele é, portanto, materializado a partir da figura do lançamento, né? Então, um outro ponto aqui agora para a gente finalizar, importantíssimo, talvez o mais importante, o que o STF entendeu? O que o STF decidiu? Pessoal, vamos lá na tela. O que o STF entendeu? O tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso extraordinário nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes abriu divergência nesse caso, tá? O relator desse caso era o ministro Marco Aurélio e o Marco Aurélio, adivinha, foi voto vencido juntamente com o Toffoli. Então, como o Alexandre de Moraes abriu a divergência, ele foi designado o relator para esse determinado acórdão, tá? Então, olha o que o STF entendeu em sede de repercussão geral. Tese bem tranquila. O artigo 42 da Lei 9430 de 96 é constitucional. E, com isso, tema decidido em sede de repercussão geral, tá? Importantíssimo para a prática e também importante para provas de concursos públicos e OAB. O STF entendeu que pode sim a Receita seguir autuando com base nesse artigo 42 da Lei 9430 e presumindo que praticamente todo e qualquer valor depositado na minha conta é e pode ser caracterizado como uma omissão de receita e eu, contribuinte, que lute, que apresente, então, as provas necessárias, as explicações necessárias para descaracterizar essa presunção de omissão, tá? Bom, por fim, para a gente concluir, coloquei aqui quais são as consequências desse julgado. Para a pessoa física, ela vai, então, acabar sujeita, dependendo de como ficar a questão probatória do recurso dela, à incidência do imposto de renda, e a pessoa jurídica terá que se sujeitar a imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS, além dessa dificuldade probatória que eu já salientei aqui com vocês. Então, prestem atenção nesse julgado bastante importante que traz pra gente aí uma situação que dificulta um pouco a vida do sujeito passivo e dificulta a vida dos advogados que militam na esfera tributária. Um ponto importante e que vocês precisam estar atualizados. Um beijo, pessoal! Se você gostou do vídeo, manda o vídeo para os seus coleguinhas e se inscreva no canal, ative as notificações para que vocês possam receber esse conteúdo agora também de prática tributária.